pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui a bordo do Renault Sandero 1.0 12 válvulas 2020, modelo Zen. E eu vou passar para vocês aqui o meu feedback, né, a minha opinião com relação ao comportamento do carro de uma forma geral. Nós vamos falar um pouquinho sobre o consumo de combustível, que é uma coisa que interessa para todo mundo. Nós vamos falar sobre o desempenho dele em si, como é que ele anda, tanto na cidade quanto na estrada. A gente vai falar também de conforto, suspensão, enfim, tudo aquilo que vocês já conhecem. Primeiro, então, vamos começar falando sobre o desempenho do carro. Ele, lembrando, é um carro, um motor 1.0 12 válvulas, né? E é um carro assim, ele cumpre com a proposta dele na cidade, tá? Ele chega a ser um carro um pouco mais esperto para uma saída de semáforo, por exemplo, do que se a gente for levar em comparação esse carro aqui com o HB20 e com o Ford Ka, que são carros que têm a mesma proposta de motor de 12 válvulas, né? O Sandero, mesmo sendo um motor 12 válvulas, ele tem um desempenho em baixa rotação que se assemelha muito ao Fiat Argo. Então é um carro que para uma saída de semáforo, por exemplo, ele é bem espertinho. Em compensação, ele fica devendo um pouco. Eu esperava um motor mais elástico por ser 12 válvulas, como seus outros concorrentes aí. E confesso que eu esperava mais desse motor aqui na estrada, tá? Ele desenvolve bem de baixa rotação, né? Como eu falei para vocês, de baixa até seus 3.000 giros. Aí dos seus 3.000 até os seus 5.500 giros, ele é um motor bem mediano. Ele lembra muito o desempenho do Argo também em alta rotação, né? Ele fica constante, ele não cresce mais. E aí de 5.500 giros ali para cima até seus 6.500 giros, que é quando ele corta, aí o motor ele acende de novo, né? Então, assim, confesso para vocês que eu esperava um desempenho mais elástico, por ser um motor 12 válvulas, né, na estrada. Então, por conta desse porém, né, com relação ao desempenho de baixa, média e alta rotação, eu posso dizer que esse carro aqui ele é um meio termo, né, para quem quer um carro que tenha um pouco mais de um desempenho um pouco melhor do que o Fiat Argo, mas não quer comprar um HB20, não quer comprar um Ford Ka. Notem que eu tô falando do Ford Ka, do HB20 aqui o tempo todo. Por que eu tô frisando muito eles aqui? Primeiro, porque são seus concorrentes, como eu já disse. E segundo, que são carros que vocês já viram aqui no canal da CVM Auto. Com relação ao consumo de combustível, eu tive a oportunidade de pegar a estrada com esse carro. Fiz uma viagem com ele, uma viagem de 90 km, 80 e pouquinhos quilômetros com ele. E andando no etanol, tá? O consumo de combustível dele, divulgado pela própria Renault, é de 9,5 km com litro de etanol na cidade e 9,6 km por litro de etanol na estrada. Não obtive essas médias, né? Rodando na cidade com o ar-condicionado ligado o tempo todo, eu consegui uma média de 8,7 km com litro de etanol, o tempo inteiro com o ar-condicionado ligado. E na estrada, aí sim o consumo ele foi um pouco melhor do que o divulgado pela própria Renault, né? Ao invés dos 9,6, eu consegui aí uma média de 10,5 km com litro, rodando sempre ali entre 100 e 120 km por hora, tá? Então, tá dentro do esperado, né? Por ser um carro 1.0, por ser um carro com motor 3 cilindros, ele tá dentro do esperado até pelo desempenho que ele entrega também. Com relação à suspensão, ela cumpre bem aí o seu papel na cidade, ela filtra bem as irregularidades do asfalto, né? E isso também a gente pode dar um mérito pro conjunto de pneus, né? Que é um pneu alto, pneu 18565 aro 15, como vocês viram no vídeo mostrando o carro, né? Mas a suspensão ela cumpre bem com o seu papel na cidade. Em compensação, na estrada, por ela ser muito voltada para o conforto, ele é um carro que não te instiga a andar mais de 120 km por hora, né? Por que isso? Porque de 110 para 120 você já começa a sentir que o carro ele fica muito mole, ele fica flutuando por conta do acerto de suspensão que é voltado para conforto. Outra coisa também que a gente pode falar, que poderia ser melhor nesse carro, que também ainda falando sobre essa questão de suspensão, né? E já que a gente tocou no assunto de conforto também, é a direção. A direção dele é uma direção eletrohidráulica, né? Ela não é uma direção leve como uma direção elétrica para manobras. E em compensação ela é pesada tanto quanto, né, conforme a gente vai ganhando velocidade. Porém,
Eu tô aqui a quase 80 km por hora com o carro, mas eu tenho que ficar o tempo todo mexendo nela para corrigir, né? E ela não é tão precisa, né? Ela não é tão precisa. O Ford Ka, eu toquei na direção, o carro ele já corrige. No Sandero a gente não tem isso, tá? Mas enfim, ainda falando sobre conforto, os bancos, eles são bancos que abraçam legal, né? Não cansa, você não cansa. Não é um banco tão confortável como, por exemplo, do Fiat Argo, como eu já falei várias vezes, que pra mim, em termos de conforto, os carros da Fiat dão de lavada nos demais. Mas é um banco que ele te abraça legal, né? Ele tem uma espuma interessante. Agora, o apoio de cabeça dele aqui eu achei um pouco duro. Ele poderia ser melhor, tá? A posição de dirigir é fácil pra gente encontrar. Eu achei minha posição ideal de dirigir aqui de uma maneira simples. Eu gosto de dirigir, eu gosto de guiar com uma posição mais baixa. E o único porém pra mim é que o Sandero ele não lhe proporciona isso, né? A sensação que você tem de estar dirigindo um Sandero é que você está num carro mais alto, mesmo o banco estando para baixo, como eu gosto de usar, mais para trás, e o volante para baixo e tal. A sensação que ele lhe passa é que você está andando num carro mais alto, certo? Outra coisa que nós podemos falar aqui do Sandero com relação ao seguro, né? Eu fui atrás para cotar seguro para esse carro aqui, e a cotação mais em conta que eu achei para o meu perfil de condutor aqui para o Sandero foi algo na faixa de R$ 1.700, né? Um seguro na faixa dos R$ 1.700 aí, tá? Uma coisinha que eu queria só fazer um adendo, que eu não mostrei pra vocês, né? Até por conta do trânsito que tá aqui na frente, eu não mostrei pra vocês o comportamento do carro, uma retomada de velocidade, tá? Então, deixa o tráfego seguir um pouco mais adiante aí. Eu tô de quinta marcha, a 60 por hora, eu vou jogar uma terceira marcha aqui pra vocês sentirem como é que é mais ou menos uma ultrapassagem. Então, terceira marcha, deixa eu reduzir para 60 por hora aqui, estou a quase 4.000 giros, afundei o pé, e aí o carro cresceu, quase 100 por hora, quarta marcha, enfim, ele tem, como eu falei para vocês, um desempenho interessante, tá? Não é dos melhores, mas é um desempenho interessante. Uma coisa que peca nesse carro aqui é que se você está andando com giros mais altos, principalmente você está na estrada que você anda, né, no caso a 120 por hora, você está mais de 4.000 giros nesse carro aqui, o ruído do motor ele invade bastante aqui a cabine, mas invade muito e isso incomoda. Então você andando aí, você fizer uma viagem curta de, sei lá, ficar 30 minutos dentro do carro, talvez não incomode tanto, mas uma viagem mais distante pode incomodar ao longo do tempo aí, tá? O ruído do motor ele invade bastante aqui dentro. Ele tem a manta de isolamento acústico, mas eu acho que a Renault poderia trabalhar um pouquinho melhor nisso para poder evitar com que o ruído passasse aqui pra gente, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Um videozinho, como eu falei pra vocês aí, mostrando um pouco sobre o comportamento do Sandero, né? Se vocês quiserem saber mais alguma coisa ainda sobre o carro, por favor, deixem aí nos comentários. E compartilhe o vídeo com seus colegas, seus parentes, seus amigos. Curtam o vídeo também, marquem como gostei, porque ajuda bastante a gente aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui também. Segue a gente também lá no nosso Instagram, que é @cvm.auto. Lembrando que nós temos vídeos todos os domingos às 19 horas aqui no canal. E eu aguardo vocês então para o próximo vídeo, ok? Então é isso, pessoal. Tchau e até a próxima.